Olá, gente. Boa tarde. Aqui é o presbítero Walter. Quero desejar para vocês uma boa tarde e que Deus abençoe vocês grandemente, que Deus possa realizar o desejo de cada coração e que vocês sejam gratos a Deus em toda a sua vida, sua trajetória. Seja grato a Ele, porque nós sabemos que só Ele é quem pode nos abençoar, só Ele é quem pode nos guardar e nos livrar de toda cilada do inimigo. Quero saber como você está, se você está bem, se você está feliz, se a sua família está bem, porque para mim, a minha felicidade é saber que você está feliz. Você está feliz, eu também fico feliz. Eu dou graças a Deus pela minha existência e pela tua existência, por Ele nos dar mais um dia de vida para nós agradecermos a Ele por tudo que Ele tem feito e também para nós rever o que nós deveríamos ter feito e não fizemos para agradar a Ele. Estou aqui na cama ainda, mas mesmo assim, sou grato a Deus pelo que Ele tem nos dado e tem feito por mim e por você. Graças a Deus, que Deus nos proporciona mais essa tarde para junto nós falar um pouquinho da grandeza de Deus. Porque nós sabemos que nada sem Ele é impossível de ser realizado. Ele diz na sua palavra, sem mim nada podereis fazer, mas com Ele nós podemos todas as coisas, porque aquilo que Ele determinou para mim e para você, ninguém impede de ser realizado. Mas para isso nós temos que ser grato a Ele em toda a nossa trajetória de vida. Quero saber se você está sendo grato, você tem agradecido a Deus pelo que tem recebido da parte dEle, porque é sempre como eu falo que a nossa felicidade não é riqueza em bens materiais. A nossa felicidade é a graça de Deus sobre mim e sobre você. Se você tem a graça de Deus, você consegue tudo que você almeja. Deus, com a sua infinita bondade e misericórdia, faz com que se realize os desejos dos vossos corações. Amém? A Bíblia relata que Deus, Ele nunca vai nos deixar só, sempre vai estar conosco. Quando a gente pensa que estamos só, se a gente refletir e abrir o nosso coração, nós vamos ver que Deus está do nosso lado. Alguém pode até querer dizer, mas você vive nesse sofrimento porque você ainda crê. Imagina você, crendo nele e obedecendo já é um pouco difícil. E quem não crê?
como está escrito na Bíblia. Se nós cremos, nós veremos a glória de Deus. Então, eu quero dizer para você que não existe outro caminho, não existe atalho, não existe ponte para você ir por cima. Você tem que ir pelo caminho e entrar pela porta. Não é por cima do telhado, é pela porta. Porque o próprio Jesus Cristo, ele é a porta. Então, para entrar pela porta é por ele, porque ele é a porta. Nós temos que andar e fazer com que tudo que nós formos fazer, procurar fazer com cautela, agradando ao nosso Senhor. Mesmo que às vezes nós erre, mas erra tentando acertar. Porque se nós dissermos que tudo que fizemos é certo, nós somos mentirosos, porque nós pecamos muito, erramos muito, às vezes na nossa decisão, nos nossos pensamentos, nossos atos, e sabemos que nós somos humanos. Nem por isso devemos condenar alguém porque errou ou porque fez algo sem pensar. Porque muitas vezes nós erramos porque tomamos atitude na euforia, pensamos que estamos corretos e, enfim, tomamos atitude e nem sempre dá certo, porque, em primeiro lugar, nós temos que pedir a direção de Deus. Tudo que nós formos fazer, nós temos que pedir a direção de Deus. Antes de decidir qualquer coisa, nós temos que pedir a direção de Deus. E Ele assim vai fazer com que aquilo que você pediu seja realizado conforme a vontade de Deus e você vai ter sucesso. Mas se nós formos resolver por nós mesmos, nós não vamos conseguir nada. Porque tudo que nós formos fazer tem que ter a permissão e a direção de Deus. A Bíblia fala que não cai uma gota de água no chão, a não ser que Deus permita. Tudo é permissão dele. Mas, nos últimos dias em que nós estamos vivendo, nós estamos vendo que o homem perdeu a esperança e a fé em Deus. Nós, seres humanos, buscamos mais a ouvir a criatura do que o Criador. Nós, seres humanos, temos a tendência de atentar mais para fazer coisas que não agradam a Deus do que fazer o que agrada. Mas convém que assim seja, porque a própria Bíblia fala que convém que haja essas coisas para que aquele sincero se manifeste. Então, tudo é permissão de Deus. E se nós formos observar o que está acontecendo nos dias de hoje, vemos que o homem, em vez de adorar a Deus e fazer com que agrade a Deus, procura mais agradar a criatura. Mas Deus, pela sua infinita bondade, a sua misericórdia, Ele nos perdoa.
Ele nos perdoa e nos dá mais uma chance, outra chance, para nós nos redimir nas nossas falhas. Quero dizer para você que sem Ele nós não somos nada e nem conseguiremos nada. Tudo tem que ter o aval e a permissão de Deus. Mas o Evangelho de Cristo é um Evangelho que é para ser pregado com seriedade, com sabedoria. A palavra de Deus tem que ser lida e explicada e falada conforme está escrito na Bíblia. Mas, infelizmente, os homens buscam camuflar a palavra de Deus para agradar ao próprio homem, para encher e crescer o ego do homem. O homem procura mais aparecer. Ele quer que os holofotes, a fama, tudo para ele. Não sabe ele que Deus é quem tem que aparecer. Que nós diminua, que nós desapareça e que Cristo apareça na sua vida. Como está escrito no Evangelho de João, que Jesus fala, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz. Verdade? Verdadeira? Porque Jesus Cristo veio ao mundo para mostrar que ele era a luz, mas os homens não aceitaram, como ainda hoje não aceita. Até mesmo nós falamos tanto que aceitamos, falamos tanto que cremos, mas muitas das vezes não pregamos a palavra genuína, verdadeira de Cristo. Porque se ele diz, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado, não tem outra coisa a não ser falar o que está escrito. Mas muitas das vezes nós ficamos com medo de falar a verdade e queremos camuflar a palavra, distorcer. Mas a Bíblia também relata que ai daquele que aumentar ou diminuir uma vírgula, uma letra da palavra do Senhor. Por isso que ele disse na sua palavra que nós temos que ser prudentes, nós temos que ser homens e mulheres, criatura prudente. Quando ele diz no livro de Mateus, acautelai-vos que ninguém vos engane, ele quer nos mostrar e fazer com que nós venhamos abrir os nossos olhos e procurar andar em cima da verdade, mesmo que nós venhamos sofrer. Mesmo que nós venhamos sofrer, mas nós temos que andar com a verdade. Jesus respondeu e disse assim, no capítulo 24, versículo 4, diz, Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane. Versículo 5 disse, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo,
e enganarão a muitos. Então, é isso que nós estamos vendo nos dias de hoje. Os homens distorcendo a palavra e agora, nos tempos de hoje, tem uma história, não tem nada a ver, não tem problema. Você pode fazer o que você quiser, que para eles está certo, mas na Bíblia, na minha Bíblia, não está escrito assim. Na minha Bíblia está escrito diferente. Que nós temos que ser cautelosos. Se você ver alguém chegar perto de você e dizer, olha, não precisa você estar indo para a congregação, não precisa você estar lendo a Bíblia, não precisa você estar de joelho, não precisa você estar orando. Fuja desse camarada. Fuja dessa tal pessoa. É o que Cristo manda que nós façamos. Sejamos cautelosos. Ele fala na sua palavra, quando vou chegar em uma cidade que não for recebido, não for bem recebido, sai dela, sai dessa cidade. Foge dela. Quer dizer, fugir da aparência do mal. Se possível, pega tuas alparcas, ou sandália, ou sapato, bate tirando a poeira para não voltar mais lá e não levar nem a poeira daquela cidade. Esse é o Evangelho de Cristo, o autêntico. Não é aquele que você pode fazer todas as coisas de ruim e depois está na congregação. Depois está falando mal do irmão porque errou, porque cometeu um deslize. Quem somos nós para julgar? Erramos todos os dias e cada minuto. O evangelho que eu aprendi desde os meus 17 anos é este, o evangelho autêntico. Só existe dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho que leva para o céu e o caminho que leva para o inferno. Só esses dois caminhos. Nós temos que escolher qual caminho nós queremos seguir. Para isso, Jesus é tão bom, nos deu o livre-arbítrio, para nós escolher o que quisermos. Mas sabemos nós que se escolhermos o bem, a nossa alma terá descanso eterno. Porque aqui estou falando a respeito da palavra de Deus. Eu não prego sobre religião. Religiosidade para mim não funciona. Cristandade para mim não funciona. Tem muita gente que diz, eu sou crente, mas o inimigo também é crente, que ele crê, mas não obedece. Ele crê que estremece, mas não obedece. Tem muitos dizendo que é cristão, que é crente, mas não obedece. Por isso, esse canal foi criado para te mostrar a verdade, a palavra de Deus verdadeira, genuína. A palavra que salva. Jesus Cristo disse, eu não vim para condenar, mas a minha palavra é de julgar. Amém, meu amado? Eu te convido nessa tarde para nós fazermos uma oração. Depois iremos refletir em alguns versículos, continuando no capítulo 4 do Evangelho de João, para mim e você refletir nessa tarde.
enquanto Deus me der fôlego de vida, eu irei pregar a verdade genuína de Cristo. O que está escrito, o que Jesus manda que nós façamos, que nós somos a luz do mundo, você é a luz do mundo. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, aceita Cristo como teu Salvador. Para isso ele enviou o seu Filho. Ele te amou de tal maneira e me amou de tal maneira. Capítulo João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é esse o propósito nosso aqui na Terra. Ele diz, vós sois a luz do mundo. Então, se nós somos a luz, nós temos que mostrar que estamos brilhando na Terra. Porque é um mandamento. Amém, meu querido? Vamos orar comigo? Perde um pouquinho, para um pouquinho. Limpa tua mente, teu coração. Se alguém te aborreceu, se alguém te traiu, se alguém fez algo que te deixou nervoso, deixa tudo de lado. O que passou até agora, deixa de lado. Começa a refletir e pedir misericórdia para quando vir outra vez, você está preparado, cheio do Espírito de Deus para você se defender através da palavra de Deus. Amém? Ora comigo. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te dou, Senhor, Senhor do céu e da terra, Senhor da minha vida. Graças te dou por ter me dado essa oportunidade nessa tarde para estar falando com os teus filhos e filhas, com o teu povo, trazendo para eles um pouquinho da tua palavra, para que eles entendam e compreendam, Senhor. Abençoa eles grandemente, realiza o desejo de cada coração, vai no lar daquele que está desempregado, aquele que está, Senhor, aflito, aquele que está angustiado, o que está, Senhor, depressivo. Vai até o teu povo, Pai, e faz com que ele se sinta abraçado por ti, Senhor. Que a tua graça seja com todos eles nos quatro cantos da terra, Senhor. Aonde tiver um filho e uma filha tua, aonde tiver, Senhor, um ser que foi criado pelas tuas mãos, Senhor. Vai lá, abençoa, supre as necessidades de cada um, conforme o teu querer, Senhor. Mata a sede do sedento, a fome do faminto, cura a cegueira, Senhor. Aquele que está cego seja curado, aquele, Senhor, que está surdo, mudo, que ele seja tocado pelo teu Espírito, Senhor. Vai nos presídios, vai nas Cracolândias, vai nas praças, Senhor, onde aqueles teus filhos estão dormindo, descoberto, passando fome no frio, no relento, Senhor. Transforma a vida, salva, liberta, Senhor. Vai nos prostíbulos, vai nas facções, em todos os lugares, Senhor, onde tiver uma alma, vai lá e resgata ela das garras do mal, Senhor. Porque todas as almas são tuas. E a tua palavra diz que o Senhor não quer que nenhuma alma se perca. Vai lá, Pai. Vai lá, Senhor. Não tem esse casal brigando com contenda, confusa. Que o Senhor entre com a paz no meio das famílias. Que os filhos amem os pais amem os filhos. As esposas amem e respeitem seus maridos. Se os maridos respeitam as suas esposas, amem elas.
Pai, vai lá, Senhor, onde tiver um grito de socorro nesta tarde, Pai, socorre. Dá uma acalmada nesses incêndios, nessas enchentes, nessas coisas, Pai. Tu és o que comanda a natureza, tudo está na tua mão. Pai, nós te pedimos nessa tarde, nos conforta, nos ajuda, nos fortalece, abre a nossa mente para entender a tua palavra, nos dando sabedoria. Abre o nosso entendimento. É isso que te peço, que te pedimos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meu querido? Aqui no livro Quarto Evangelho de João, seguindo a leitura em que foi lida uma parte ontem, diz assim, ó, e Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Esse versículo de número 24 está falando claramente conosco. Está nos dando a entender que por mais que nós erre, mas temos que procurar andar em espírito, com retidão, e se falharmos, como está escrito na Epístola de João, que ele fala que se dissermos que não temos pecado, seremos mentirosos e não há verdade em nós. Então, aqui fala que Deus é Espírito e importa que os que adorem em Espírito e em verdade. Então, isso mostra que nós devemos ser homens e mulheres cautelosos para tudo que nós formos fazer, procurar fazer com que agrade ao Criador. Isso narra que ele estava falando para a mulher ali no poço de Jacó, da herdade de José, que ele ganhou de Jacó, e para não tomar muito tempo, essa mulher, como foi lido lá em cima ontem, ela foi tirar água. Jesus Cristo aproveitou que os seus discípulos tinham saído, foi tomar água, que estava cansado, e assentou-se ali, e quando a mulher chegou, ele vai e pede água àquela mulher. A mulher vai e fala para ele, como é que tu me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, pois os judeus não se comunicam com os samaritanos? E como tu vem me pedir, dai-me de beber? Jesus vai e fala para ela, mulher, se tu soubesse quem é que te pede de beber, tu pediria, e ele te daria a água viva, água da vida, e nunca mais teria sede. Então, a mulher vai e fala para Jesus como ele vai tirar água, que o poço é fundo. Jesus Cristo começa a falar com aquela mulher e ela vai e fala para ele que quando o Cristo vir, dirá tudo que ela precisava saber.
Mas Jesus disse, e disse-lhe Jesus, eu sou eu que falo contigo. Então Jesus Cristo, ele quer falar para mim e para você que importa que os verdadeiros adoradores adorem a Ele em espírito e em verdade. Como você pode dizer que é um adorador de Cristo se você anda fazendo tudo ao contrário da palavra, da verdade? Tudo o que você faz é ao contrário. E a mulher lhe disse, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, virá, e quando ele vir, nos contará tudo. Jesus vai e diz, Jesus disse, eu sou eu que falo contigo. Jesus falando com a mulher, e ela mesmo assim, sem acreditar, ainda dizendo que quando eles esperavam o Messias, só que eles esperavam o Messias diferente. Eles esperavam Jesus vir num trono de ouro, diamante, rodeado de anjos, para mostrar toda a sua glória e seu poder, para que o povo ali passasse a crer nele. Mas ele veio diferente. Ele veio humanizado como criança, nasceu em um lugar, a manjedoura, lugar de criar ovelha. Por isso que não acreditaram, porque além disso ele veio nascer de um casal pobre que não tinha recurso algum e nem fama. Tudo isso ele veio demonstrar para nós que aonde está a simplicidade e a sinceridade, ali Cristo está no meio. Então, nessa tarde, eu vim aqui trazendo esse vídeo para você e um pouco da verdade de Cristo, que Ele quer que nós o adore com toda a nossa força, de todo o nosso coração, em espírito e em verdade. Sejamos cautelosos o que comprar, o que vender, o que falar, tudo em nossas vidas, para que assim agrade ao nosso Criador. Amém? Para não tomar muito tempo do vídeo, muito seu tempo, ficar muito longo, eu encerrarei aqui. Jesus diz, deixo, pois, a minha, e deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens, no 29, vinde e vê, um homem que disse-me, tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Ela acreditou. A mulher acreditou. Depois que ele falou tudo isso, ela acreditou que ele era o Cristo. Mas mesmo assim, nos dias de hoje, tem gente que
não acredita que Jesus pode operar milagre, não acredita que Jesus pode salvar, fala o nome dele só para eu falar. Mas ele diz: importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. O primeiro mandamento é adorar a Deus de toda a tua força, toda a tua alma, de todo o teu coração. E amar o próximo como a ti mesmo. Não está sendo assim. Está nos dias de hoje, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu e os outros que se percam. É em meio a tudo. Em meio a tudo. Primeiro vou olhar para mim. Segundo para mim, terceiro para mim, quarto para mim. E os outros que, se perca. Mas não é assim o mandamento. O mandamento é amais uns aos outros, assim como eu vos amei. Ama o seu irmão, independente do que ele seja e do que ele faça. Abrace ele. Não precisa você compartilhar com tudo que ele faz. Andar com ele. Mas você pode abrir o seu coração, perdoá-lo e abraçá-lo. Amém? Ora comigo e aceite Jesus como teu Salvador. Querido Deus, graças te dou, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado através da tua palavra, pelas palavras que o Senhor tem me dado para transmitir para os teus filhos. Abençoa eles grandemente, realiza o desejo de cada coração, vai até eles e faça com que eles tenham paz no Espírito e que sejam abençoados nessa tarde, hoje e para sempre. Amém. Cheiro no coração. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe e seja grato a Deus em toda a sua trajetória. Amém? Presbítero Valde. Curte, comenta, compartilha, te inscreve. E Deus te abençoe.